Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 1, 2 e 7. Diz assim a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitado pelo seu senhor, pois, graças a ele, o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói valente, porém leproso. Versículo 2. Numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel e trouxeram de lá muitos prisioneiros. No meio deles havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã para ser empregada de sua mulher. E o versículo 7. Quando o rei de Israel terminou a leitura da carta, rasgou as suas roupas e disse em voz alta: O rei da Síria me mandou este homem para que eu o cure da lepra? Por acaso sou Deus com poder de dar ou tirar a vida de alguém? Por que este homem procura um motivo para nos atacar? Você conhece bem a história de Naamã. Você sabe que ele tem que mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E a história, no próprio texto, corre contando como é o encontro de Eliseu, do profeta Eliseu com Naamã. E o mesmo capítulo continua narrando a história de Geazi, que era aquele ajudante de Eliseu e que deixa o seu coração assim ser dominado pelo amor às riquezas, ao dinheiro, mentindo para Eliseu. Você conhece bem essa história, mas eu quero hoje falar com você sobre 3 personagens, apenas nesses versículos, abrindo mão assim de quase tudo o que esse texto também nos ensina. E eu quero falar com você sobre o primeiro personagem, o personagem Naamã. Essa versão que eu li, que é a versão da Bíblia Viva, diz assim uma expressão muito interessante. Fala que ele era um herói valente, porém leproso. Mas em todas as outras versões da Bíblia, nós entendemos, no versículo 1 do capítulo 5, fica bem claro que Naamã era um herói de guerra. Naamã era um homem que tinha uma alta posição dentro dos exércitos, porque o próprio escritor do livro aqui de Reis atribui a ele como Deus usando o próprio Naamã para dar vitória aos sírios numa guerra contra os assírios. Você pode pesquisar um pouco e ver essa história de Naamã. Mas o interessante é que um homem guerreiro, e o versículo 1 coloca isso para a gente, essa ideia dualista de que um herói valente, de que um grande guerreiro, de que um homem que era bem visto e querido pelo seu rei, pelo seu povo, um herói de guerra, era também leproso. E fica claro que as coisas que Naamã tinha, a posição que ele ocupava e o prestígio que ele tinha, não só com as pessoas, mas com o rei, estar no alto escalão do reinado do seu povo naquele tempo, não o podia livrar de ser um leproso. Esse é o primeiro personagem dessa história, um herói valente, porém leproso. Mas o versículo 2 fala de uma menina. E a história é que uma certa vez o povo sírio tinha tomado o povo de Israel como escravo. E essa menina então foi trabalhar na casa de Naamã. E quando essa menina ela fica sabendo da enfermidade, ou seja, da lepra de Naamã, ela diz assim: olha, tem um profeta de Deus lá na minha terra, lá em Samaria, porque Eliseu vivia em Samaria nessa época. E se você for lá, e se você levar o Naamã lá, o Naamã vai ser curado. E eu queria chamar a sua atenção para a coragem dessa menina. Mas existe também o terceiro personagem, que é o rei Jorão, que é o rei de Israel. Porque quando Naamã diz ao seu rei, ao rei a quem ele servia, que ele teria então que ir a Israel, porque ele tinha ouvido o conselho daquela menina, ele pede uma carta. Então, quando Naamã chega lá em Israel, ele entrega essa carta ao rei Jorão, o rei Jorão fica desesperado. Ele sabe que ele está em apuros, porque ele se reconhece como alguém incapaz de fazer o que Naamã queria, ser curado.
três personagens que colocam para nós três perspectivas de vida muito familiares com as nossas hoje. Um Naamã, um herói de guerra, um herói valente, porém leproso. A gente tem a tendência muito grande nesse mundo de hoje de confiar em tudo que a gente tem, mas esquecendo de confiar em quem a gente é. Ou a gente confunde o que a gente tem, os nossos títulos, com quem a gente verdadeiramente é. Naamã, ele poderia ser habilidoso na guerra e ele poderia ter um status, mas ele ainda era alguém que necessitava de um milagre de Deus. E a pergunta que esse personagem e o confronto que esse personagem nos traz é: nós temos colocado nossas esperanças naquilo que temos ou naquilo que somos? E em segundo lugar, nós sabemos quem somos, porque podemos ter ou nos definir, dizer que somos alguém baseado nas posições que temos, né? A gente pode ser um grande político, nós podemos ser um grande empresário, uma pessoa bem-sucedida na nossa carreira profissional, a gente pode ter dinheiro e comumente nesses dias de hoje, quando a gente tem uma posição social, a gente pensa que a gente pode tudo. Mas eu digo para você que está vendo essa carta raiz aqui agora, o que você é não tem relação com o que você tem. O que você é um homem ou uma mulher que precisa desesperadamente, que tenha necessidade de conhecer, de se envolver e se definir por aquilo que a palavra diz que você é, por aquilo que Jesus fez na cruz, por aquilo que Deus diz que você é. Mas temos uma segunda personagem nesse texto, que é essa menina. E olha como ela é o contraponto perfeito de Natan, e ela se coloca entre Natan e o rei Jorão, porque uma menina que era escrava, que não tinha nada em volta para se reconhecer como povo escolhido de Deus, numa situação de escravidão, ela reconhece que Deus acompanhava o seu povo e que lá na sua terra Deus havia escolhido sim um profeta. No fundo, o que essa menina reconhece é que apesar das derrotas, apesar de estar ali como uma escrava, ela reconhece que o Senhor é soberano e que Deus estava com o seu povo e que apesar dela estar vivendo tudo o que ela estava vivendo, Deus não estava deixando de ser Deus. E é por isso que eu disse que ela é o contraponto perfeito de Natan, porque ela não tinha nada, mas ela sabia quem ela era. Ela sabia da história do seu povo, da onde esse povo tinha saído. Ela sabia que existia um Deus que comandava com as suas poderosas mãos todas as coisas. Você percebe? Alguém que não se define por aquilo que tem, mas que não deixa aquilo que ela é, e ela sabe o que é, ser abalada pelo exterior. E aí a gente chega no terceiro personagem desse texto, que é o rei Jorão. Esse homem, então, numa posição confortável de rei. Você concorda comigo? Diferente daquela menina. Esse homem, quando recebe, então, Naamã, ele cai em desespero. E por que ele faz isso? Porque ele não reconhecia Deus no seu povo. Porque naquela época, Deus falava com o povo através dos profetas. E o profeta daquela época era ninguém menos do que Eliseu, o sucessor de Elias. E aquele homem, ao receber aquela carta, ele entra em desespero, porque ele simplesmente não se definia por quem ele deveria ser. Se ele soubesse que o Senhor Deus era com ele, era com o povo dele, apesar de uma situação desvantajosa nas relações políticas daquela época, por causa da desobediência mesmo de Israel, mesmo assim, se ele soubesse, ele falaria: eu sei que aqui tem um profeta. Que bom que você veio, Naamã, porque aqui realmente tem um profeta. O que esses três personagens ensinam pra gente? Você é como quem nessa história? Você é como esse herói valente, porém leproso. Você é como essa garota escrava, porém sabendo quem é Deus, certa do que você é? Ou você é o rei de Israel, tendo algo na sua mão, ainda não sabe o que você tem na sua mão, não sabe quem você é?
O desafio dessa carta raiz é que você se reconheça como filho de Deus, é que você se reconheça como dependente exclusivamente, totalmente de Deus, que você reconheça que a soberania e a bondade de Deus não podem andar separadas e elas estão agora mesmo perseguindo você, porque o Salmo 23 fala isso. E nós somos, fazemos e existimos única e exclusivamente para revelar a glória de Deus. É por isso que a gente vive dependendo dele o tempo todo. Eu quero te animar com essa palavra. Eu quero dizer para você que você pode sair daqui desse vídeo agora animado, porque não são as situações em volta de você que vão definir quem você é. É quem você sabe que você é. E a Bíblia diz que você é amado pelo Pai. Então que hoje você possa entender essa mensagem, que ela possa achar lugar no seu coração e que ela mude, transforme a sua mente e o seu coração, te entregando paz, te entregando a certeza de saber quem é você. Paz e luz, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.